Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Hoje o tema da nossa videoaula é creio em Deus Pai, tá? Creio em Deus Pai. E para a gente começar a falar sobre esse tema, creio em Deus Pai, né? Que na verdade é uma fé que nós professamos, né? Todo mundo professa que crê em Deus. Então, para falar sobre isso, nós vamos pegar uma passagem bíblica de Gênesis capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então é muito fácil para pegar. Capítulo 1, de 1 até o versículo 18. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde, depois a manhã. Foi o primeiro dia. Então aqui, até o versículo 20, né? Deus está falando aqui que ele criou tudo que tem aqui na terra. Então eu não vou me estender aqui para não ficar muito longo, tá? Então esse capítulo 1 de Gênesis aqui fala da criação de Deus, né? As coisas que Deus criou aqui, o mundo que Deus criou, tudo que tem nele, água, planta, animais e também o ser humano. Tudo foi Deus que criou. Quero lembrar você que a Bíblia ela não tem obrigação de explicar como Deus criou, né? Ou como as coisas que existem no mundo foram criadas. A Bíblia não tem obrigação de explicar isso, mas a Bíblia tem a obrigação de explicar quem que criou essas coisas todas, né? E a Bíblia diz que foi Deus que criou, tá bom? Nós vamos ver aqui em Gênesis que Deus cria numa velocidade muito grande, né? Primeiro dia ele criou a luz, né? E segundo dia ele criou as águas e foi indo. Em 6 dias, diz aqui a Bíblia, que ele criou o mundo e as coisas que tem. Claro que essa linguagem de dia aqui não é um dia de 24 horas, como nós entendemos, né? Porque um dia para Deus, diz a Bíblia, é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Na verdade, Deus não tem tempo, né? E Deus é poderoso, né? Poderoso para criar, ele é onipotente, né? Significa que ele é poderoso, ele é onipresente e onisciente. Ele tem toda a ciência e ele é onipresente, ele está em todo lugar. A Bíblia também não fala quem criou Deus, né? Porque tem muita gente que pergunta assim, mas quem criou Deus? De onde que vem Deus? Isso não existe na Bíblia, não existe na teologia, ninguém pode explicar isso. Isso é uma resposta que, se você quiser, é só você morrer e ir lá e perguntar para Deus, tá bom? É brincadeira, tá? Mas tem coisas que a gente só vai ficar sabendo quando chegar no céu, né? E uma delas é isso. Deus criou tudo, irmão. Deus criou até o céu. O céu foi criado por Deus. Os anjos, por exemplo, foram criados por Deus. É claro que os anjos maus, né? Os anjos caídos, mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Sobre os demônios, e tudo mais, os demônios são anjos também. É claro que esses anjos caídos não foi Deus que criou. Deus criou os demônios, anjos bons, eles que não quiseram mais estar na presença de Deus e foram expulsos, né? Não tiveram mais como viver no céu e foram expulsos. Então Deus criou os anjos, todos os anjos, né? E tudo que Deus criou é bom. As coisas que ficam ruins depois, né? Deus não fez o homem ruim, por exemplo. O homem é ruim porque ele desobedece. Deus não criou os demônios viraram demônios quando eles eram anjos bons, eles eram bons, mas eles se rebelaram e viraram anjos maus, demônios. Então não foi Deus que criou os demônios. Então tudo que Deus criou é muito bom. O exemplo disso é só você ver a natureza, né? Que coisa linda que é a natureza que Deus criou. Quem estraga a natureza é o ser humano, mas ela é muito bonita, né? Você vê, por exemplo, uma cachoeira muito linda, você vê à noite, você sai
numa noite de estrelada, que lindo que é, né? As estrelas, a lua iluminada e tudo mais. Então tudo isso são coisas muito lindas que Deus criou, apenas para agradar o ser humano, né? Apenas para nos dizer para cada um de nós que Ele nos ama. Criou os pássaros, é muito lindo, né? As cores dos pássaros, eles cantam para nós e tudo mais. Tudo que Deus criou para te alegrar, para me alegrar, né? Para alegrar a gente. Por exemplo, as flores, né? Tem perfume, são belas, criação de Deus. O universo foi criado por Deus, né? Tem pessoas que falam que não, né? Que Deus não existe, que tudo isso aconteceu por acaso. Irmão, é difícil, né? É difícil acontecer por acaso. Sabe por quê? Se você pensar bem, o planeta Terra, por exemplo, ele está num local tão exato que se ele se aproximar um pouquinho do Sol, queima tudo. E se ele se distanciar um pouquinho do Sol, congela tudo. Então, por que será que o planeta Terra está no lugar exatamente onde ele deveria estar? Num lugar tão perfeito que aqui no planeta Terra tem região que tem gelo, tem região que tem deserto e tem região que não é nem frio e nem quente. Quer dizer, Deus criou o mundo tão perfeito que Ele criou até os ambientes para todos os gostos. Se você gosta de frio, você não precisa morar no deserto. Vai para o Polo Norte, vai para o Polo Sul, vai para um lugar, uma região que é fria. Então, isso é a mão de Deus, né? Isso não pode ser por acaso, irmão. Não pode ser por acaso, né? O sol, por exemplo. Irmão, se o sol apagar, morre todo mundo congelado aqui. Não é por acaso que ele está ali. A lua, por exemplo, olha que coisa linda, né? A noite não é tão trevas assim, por quê? Porque a lua dá uma esclarecida ali. Então, as noites não ficam tão trevas assim quando a lua está cheia. Isso é mão de Deus, irmão. Enfim, Deus é perfeito. É por isso que Ele é Criador, é Deus Criador. E além de tudo, né, além de ser perfeito e Criador, Ele é Pai. Por isso que nós chamamos Ele de Deus Pai. Por que Ele é Pai? Porque Ele nos ama, Ele nos acolhe. Nós já vimos isso, né? Ele nos trata como filhos dele e nós somos filhos dele. A nossa alma, por exemplo, é claro que o nosso corpo, né, enquanto matéria, ele veio da matéria, né, da relação entre o nosso pai e a nossa mãe. Mas a nossa alma, que é espiritual, ela veio da onde? Ela veio do céu, foi criada por Deus. E dizem que a alma é colocada no ser humano no momento em que ele é formado no útero da mãe. Aliás, logo nos primeiros momentos, aquele feto quando começa a bater o coraçãozinho, já tem uma alma. E essa alma veio do céu. Foi Deus que criou, Deus Pai que criou. Então Deus é perfeito, irmão. É uma pena que muitas pessoas teimam, né, e não acreditarem em Deus. Essas pessoas vão levar um susto quando morrer, né? Por quê? Porque a alma não morre, né? A alma vai estar junto com Deus. A alma vai conversar com Deus, né? Eu não sei se eu já falei, mas todos nós, quando nós morremos, a nossa alma não morre, ela é levada até Deus. E ali a gente vai ter que dar uma resposta para Deus daquilo que nós acreditamos ou não, daquilo que nós vivemos ou não aqui nesse mundo, durante a nossa vida. E as pessoas que não acreditam em Deus, como é que vai ficar? Vai levar um susto muito grande, né? Enfim, irmãos, outra coisa também que eu queria colocar aqui para você é que o nome de Deus, né? Deus também não tem nome, né? Deus enquanto Deus, porque existe Deus Pai, né? Existe Deus Filho, que é Jesus, e existe Deus Espírito Santo. Mais para frente a gente vai falar dessa trindade santa, né? Deus Trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por enquanto nós estamos falando do Pai, Deus Pai. Então, Deus não tem nome, não foi revelado o nome de Deus na Bíblia. Tem muitas pessoas que falam Yahvé, né? Ou Javé. Por que Yahvé ou Javé? Se você pegar em Êxodo, capítulo 3, versículo de 13 a 14, depois eu coloco aqui embaixo essa citação, eu escrevo, né, aqui,
essa citação de Êxodo, capítulo 3, versículo de 13 a 14, ali está escrito, quando Moisés falava com Deus, né, antes de libertar o povo de Israel, Deus disse para Moisés ali, em Êxodo capítulo 3, versículo 13, quando Moisés perguntou o nome de Deus, Deus disse, eu sou aquele que sou. Então Deus não tem nome, ele é aquilo que ele é. Então ele disse isso, eu sou aquele que sou. Então a abreviação dessa frase em hebraico, eu sou aquele que sou, se pronuncia Yavé. Por isso que tem muita gente que fala Yavé, fala Javé, é por causa dessa frase, tá? Então essa frase eu sou aquele que sou em hebraico, se abrevia ela em hebraico e aí se escreve Yavé ou Javé. Por isso que as pessoas falam Deus Javé ou Deus Javé, tá ok? Então é isso, irmão. Esse é o tema, creio em Deus Pai e eu acredito em Deus, né? Eu acredito em Deus e creio também que você também acredita, tá ok? Nós não perdemos nada, ninguém perde nada por acreditar em Deus. As pessoas só perdem nesse mundo por não acreditarem em Deus, por não se aproximarem de Deus. Amém? Deus abençoe você e até a próxima videoaula.